Então, se olharmos para cá um circuito com indutor, nós já sabemos que o indutor armazena energia em um campo magnético. Então, se imaginarmos aqui um circuito. Inicialmente, não tem corrente no indutor, então ele não tem nenhuma energia armazenada. Se eu aplico uma tensão no indutor por meio desse circuito elétrico aqui, a tendência é que eu vou ter aplicado uma tensão neste indutor, e a tensão aplicada aqui, no indutor vai fazer com que surja uma corrente elétrica no indutor. E quando surge uma corrente elétrica no indutor, vai surgindo um campo magnético, que é normalmente representado assim. Então, o campo magnético é a forma como o indutor armazena energia. Esse campo magnético é invisível, então a gente não consegue olhar para o indutor e ver se ele está armazenando energia ou não. A forma da gente saber se existe energia armazenada no indutor é se estiver passando corrente elétrica por ele. Porque este campo magnético ele é diretamente proporcional à corrente que passa no indutor. Se a corrente diminuir, o campo magnético diminui. Consequentemente, a energia armazenada vai diminuir. Se a corrente aumentar, o campo magnético aumenta, consequentemente a energia aumenta. Então vamos pensar da seguinte maneira. Se a corrente inicial no indutor é zero, e se a corrente aumentar, quer dizer que a energia armazenada no indutor está aumentando, então essa energia ela tem que vir de algum lugar, né? E no caso desse circuito aqui, a energia vem dessa fonte. Portanto, na hora que eu ligo o circuito, a fonte vai estar mandando energia para ser armazenada no indutor. E como ocorre as transferências de energia da fonte para o indutor, a fonte ela está fazendo um trabalho. A fonte está, vamos dizer assim, se esforçando para mandar energia que vai ser armazenada no indutor. Se a fonte está se esforçando, quer dizer que ocorre uma dificuldade para o aumento dessa corrente elétrica. A fonte, vamos dizer assim, ela tem que se esforçar, ela tem que liberar energia para que passe uma corrente no circuito. Então, na hora que esse circuito é ligado, o indutor ele vai representar uma dificuldade para a passagem de corrente dessa fonte. Por isso que quando o circuito é ligado, toda a tensão da fonte fica aqui sobre o indutor, porque o indutor ele vai dificultar o aumento da corrente. Porque para aumentar a corrente, o indutor tem que absorver energia. Então, esse fato do indutor absorver energia, ele causa uma dificuldade para a fonte fornecer essa corrente, porque ela vai precisar fornecer a energia também, não só a corrente. Então, conforme a fonte aplica tensão no indutor, a corrente no indutor vai aumentando e a energia armazenada aqui vai aumentando. Só que, se olharmos para esse circuito, se essa corrente aqui aumentar, lá no resistor vai começar a surgir uma tensão também, né? Que é diretamente proporcional ao valor da corrente. Então, conforme vai surgindo essa tensão no resistor, vai sobrar menos tensão aqui para a fonte, para o indutor, desculpa. Vai sobrar cada vez menos tensão. Quanto maior a corrente, menos tensão vai sobrar para o indutor, porque vai ter a tensão no indutor e tensão no resistor. As duas somadas vão dar a tensão da fonte. Quanto maior a corrente, maior vai ser essa tensão. Portanto, vai sobrar menos tensão aqui para o indutor. Então, quando ligamos o indutor no circuito assim,
a corrente nele vai aumentando, aumentando até que a corrente fica grande o suficiente para que a resistência desse resistor vezes a corrente do circuito já seja igual à própria tensão da fonte. Neste momento, a tensão aqui no indutor vai ser zero, o que não quer dizer que a energia seja nula. Pelo contrário, a energia vai existir energia armazenada no indutor e vai ser proporcional à corrente que está passando aqui, que é essa corrente máxima do circuito. Portanto, o indutor e o capacitor têm esses comportamentos contrários com relação à tensão e corrente, que são chamados comportamentos duais. O indutor armazena energia na forma de corrente elétrica. O capacitor armazena energia na fonte de tensão elétrica. E aqui, ó, uma coisa interessante é que se por acaso a gente fizesse um desvio aqui nesse circuito, enquanto está passando corrente no indutor, então esse circuito aqui já está carregado, né? Então, a tensão da fonte está toda aplicada aqui no resistor. Então, inicialmente eu tenho aqui uma tensão, e a tensão no indutor vai ser, depois de um certo tempo, vai ser zero, porque a corrente já ficou constante. Se a corrente não está variando, a energia no indutor não está variando. Portanto, ele não oferece dificuldade para a passagem dessa corrente, já que ele não está absorvendo nem liberando energia. Então, quando a corrente é constante, a tensão no indutor é zero. Aí, se por acaso a gente colocasse um circuito auxiliar aqui, vamos supor que inicialmente eu tinha uma chave fechada aqui, né? Permitindo a passagem de corrente, aqui estava aberto. Se, idealmente, instantaneamente eu conseguisse desligar essa parte do circuito e ligar esta parte aqui, o que ia acontecer? Existe energia armazenada no indutor, né? Só que agora eu não tenho mais a fonte mantendo essa tensão constante. Por quê? Existe uma queda de tensão aqui no resistor. Então, se eu tirar a fonte do circuito, a tendência é que essa corrente diminua. Porque eu não vou ter mais uma fonte de tensão aplicando a tensão no resistor para manter essa corrente constante. Só que se a corrente diminuir, quer dizer que a energia que estava armazenada, a energia que estava armazenada no indutor, que ela é proporcional à corrente que está passando nele, vai diminuir também, né? Se a energia diminuir, a corrente diminui. Ou vice-versa, se a corrente diminuir, a energia diminui. Mas esse indutor tinha energia armazenada. Se a energia diminuir, quer dizer que ele vai liberar energia. Portanto, aquela energia que ele tinha armazenado, agora ele vai soltar essa energia para o circuito. Então, o indutor agora vai passar a fornecer energia para o circuito. Por isso, essa corrente não vai diminuir imediatamente, não vai para zero imediatamente. Agora, esta energia do indutor é que vai fornecer essa energia para ser dissipada pelo resistor. Então, essa corrente aqui, ela vai diminuindo aos poucos. Se a gente imaginar aqui um gráfico da corrente ao longo do tempo, a corrente do indutor vai diminuindo aos poucos conforme o indutor libera essa energia que estava armazenada nele e a energia vai sendo dissipada aqui no resistor. Então, quando a corrente diminui um pouco, quer dizer que a energia está sendo reduzida, está sendo dissipada aqui no indutor. E lembrando, a corrente permaneceu no mesmo sentido. Isto quer dizer que aqui no resistor continua havendo uma tensão. A tensão vai diminuindo porque a corrente está diminuindo, né? Afinal, a energia armazenada está sendo liberada, está sendo reduzida. Mas, se observarmos, a corrente ainda passa no mesmo sentido neste resistor. A corrente ainda tem o mesmo sentido no circuito. Isso quer dizer que aqui no resistor, a tensão tem o mesmo sentido que ela tinha antes. Ela é maior aqui e menor aqui.
E se observarmos a lei das malhas, que a soma das tensões de uma malha é zero, nós vamos ver que a tensão aqui no indutor agora precisa ser maior nesse terminal e menor aqui. Isso quer dizer que a tensão que antes no indutor, no começo, ela era assim, né? Era menor que embaixo, maior que em cima. Agora ela vai se inverter. Então, o indutor está criando uma tensão para manter a corrente constante. E ele não vai conseguir manter constante, mas vai conseguir manter a corrente circulando no mesmo sentido até que essa energia toda acabe. Então, essa é a forma como o indutor armazena energia. E se formos aqui para as equações, vamos ver que a energia armazenada no indutor, é diretamente proporcional à indutância desse indutor vezes a corrente ao quadrado dividido por 2. Lembra, no capacitor, a energia era capacitância vezes tensão ao quadrado sobre 2. O indutor armazena energia no campo magnético que está relacionado à corrente. Portanto, energia no indutor é igual a corrente ao quadrado sobre 2. E aí temos aquelas mesmas equações que são estudadas em cálculo. Lá no futuro a gente não vai se preocupar com elas agora, mas eu pus aqui apenas para a gente entender um pouco melhor. No indutor surge uma tensão, ou seja, o indutor dificulta a passagem de corrente nele, ou ele fornece tensão para um circuito, caso ocorra variação da corrente. Por quê? Se a corrente no indutor estiver aumentando, quer dizer que ele está recebendo energia do circuito, ele está absorvendo energia. Portanto, ele vai representar uma dificuldade para a passagem de corrente, porque ele está consumindo energia do circuito. A tensão nele vai ser positiva. Caso a corrente no indutor esteja diminuindo, ele vai agora fornecer energia para o circuito. Então, a tensão nele vai inverter a polaridade. Agora, ele vai funcionar como se ele fosse uma fonte gerando tensão para o circuito. Então, a polaridade da tensão vai ser alterada, né? Antes, quando ele estava sendo carregado, a tensão era positiva em cima e negativa embaixo. Quando ele está sendo descarregado, o sentido da tensão foi invertido. E aí, a corrente no indutor é igual o produto da tensão vezes o tempo. Então, se eu aplicar uma tensão no indutor, quanto mais tempo eu manter aquela tensão constante aplicada no indutor, mais energia eu vou estar fornecendo para esse indutor. Então, maior vai ser a corrente que passa por ele. Assim como existia lá no capacitor, só que lá era ao contrário, né? Quanto mais tempo eu aplicasse uma corrente no capacitor, maior seria a energia, então maior seria a tensão nele. Então, tudo que a gente fala de corrente para o capacitor, a gente fala de tensão para o indutor. Tudo que falamos de corrente para o indutor, falamos de tensão para o capacitor.